Eu sou o professor Graziano, do curso de Segurança no Trânsito da Unisul. Nós vamos falar um pouco sobre direção defensiva. Todos os anos, todos os dias, pessoas morrem no trânsito em virtude de acidentes de trânsito. Essa realidade faz parte do cotidiano do brasileiro. Nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Todos nós já ouvimos falar em direção defensiva, mas nós insistimos em dirigir de uma forma agressiva, imprudente no trânsito. Mas afinal, o que é direção defensiva de uma forma bastante simples? Dirigir defensivamente é você imaginar, é você tentar prever aquilo de inesperado que pode ocorrer. Por exemplo, mesmo você estando na preferencial, num cruzamento, você tem que imaginar que um outro motorista ele pode não respeitar essa preferencial e cruzar na sua frente. E isso vai gerar um acidente de trânsito. Em muitos cruzamentos semaforizados, onde há o sinal de pare e siga, vermelho e verde, mesmo quando o sinal está aberto para o motorista, ele deve ficar atento. Por quê? Muitas vezes um pedestre ele pode atravessar não respeitando o sinal. Isso é muito comum acontecer com crianças. Então, quando você estiver, por exemplo, no cruzamento, mesmo estando verde para você, você deve observar se uma criança ou se um outro pedestre não vai cruzar a via, para que você não se envolva num acidente e não mate uma pessoa. Você pode até estar certo, mas o envolvimento em um acidente de trânsito é ruim para todos nós. Esse é o princípio básico da direção defensiva: esperar o inesperado. Um outro exemplo de direção defensiva se refere à velocidade máxima permitida para uma via. Se você está numa rodovia, existe uma placa regulamentando a velocidade máxima de 80 km por hora, isso não significa que você pode ou deve andar nessa velocidade em todas as situações. 80 km por hora, nesse caso, é a velocidade máxima para os dias normais. Se estiver chovendo, por exemplo, você tem que diminuir essa velocidade. Por quê? Porque na chuva a visibilidade é pior, o sistema de freios não funciona tão bem quanto em pista seca. Então, por isso que se diz, se está chovendo, tire o pé do acelerador. Outra situação que é muito comum a gente ver em termos de rodovias e mesmo dentro das cidades, são os acidentes à noite. Muita gente gosta, por exemplo, de viajar à noite, porque diz que à noite tem menos fila, menos congestionamento. Isso é verdade, mas à noite a visibilidade é prejudicada. A noite foi feita para dormir. As pessoas normalmente estão cansadas à noite. Elas trabalharam durante o dia, elas já fizeram uma série de atividades e à noite elas estão com sono. Além disso, a chance de você se deparar com um motorista embriagado à noite é muito maior do que durante o dia. Então, se você faz a opção por dirigir à noite, a velocidade tem que ser menor e a sua atenção tem que ser redobrada. Também à noite nós temos um problema bastante sério, principalmente em locais de serra, com a questão de neblina e cerração. São situações, são condições que restringem, diminuem a visibilidade. Então, nessas condições, o motorista que dirige defensivamente, ele tem que diminuir a velocidade e estar extremamente atento. Além disso, é muito importante a participação do passageiro, daquela pessoa que está ao lado desse motorista. Ora, se eu estou dirigindo de madrugada, viajando, há uma situação de cerração e neblina, a pessoa que está do meu lado não deve dormir. É importante que ela fique acordada, converse com o motorista, para que ele fique cada vez mais atento. É uma conversa onde o passageiro e o motorista têm o mesmo objetivo. Dirigir de forma mais segura, ter mais visibilidade e manter o motorista sempre atento. Dirigir defensivamente é respeitar os limites de velocidade. É muito comum as pessoas serem multadas por excesso de velocidade e falar que existe uma indústria da multa, ou que aquela velocidade é muito baixa para aquele local. Existe um engenheiro que estudou aquela via e determinou a velocidade máxima para aquele local. Nós temos que respeitar. Infelizmente, como nós somos mal educados, nós não respeitamos esse limite de velocidade. Mas veja como é importante. A 80 km por hora, uma velocidade que normalmente as pessoas consideram baixa,
uma pessoa percorre 22 metros por segundo. Essa conta é feita de uma forma muito simples. Se você dividir 80 por 3,6, você chegará à velocidade em metros por segundo. 22 metros por segundo ou 80 quilômetros por hora. É uma velocidade baixa? Não é baixa. Veja que o motorista, talvez ele demore meio segundo para reagir diante de uma situação inesperada. Por exemplo, um cavalo ou uma vaca atravessa a via e você está vindo a 80 quilômetros por hora. Se você demorar meio segundo para reagir, você já percorreu 11 metros. A partir daí você vai ter que reagir, frear ou desviar, parar o carro antes de atropelar o animal. Se isso ocorrer, por exemplo, à noite, a tua visibilidade é muito menor, provavelmente você viu esse animal muito mais próximo e a chance de você se envolver em um acidente é muito maior. Agora imagine como muitas vezes as polícias flagram veículos aqui nas rodovias brasileiras a 150, 180 km por hora. A 180 km por hora, um veículo está percorrendo 50 metros por segundo. Então, imagine você verificar uma situação inesperada, uma criança atravessando uma rua, ou um carro à frente que dá uma freada brusca, e você ter que parar o seu veículo a 180 km por hora ou 50 metros por segundo. Muitos motoristas argumentam, mas o meu carro tem ABS, mas o meu carro tem airbag. Isso tudo é importante. O desenvolvimento tecnológico dos veículos é muito bom, melhorou a segurança, mas se o motorista continuar tendo um comportamento imprudente, um comportamento de desrespeito, nós continuaremos a ter acidentes graves. Nós temos que fazer a opção pela cultura do respeito, da segurança, pela preservação da vida. Vamos ser bons exemplos, vamos agir de forma correta, vamos respeitar as normas. Essa é a melhor escolha.